Todos os seus tormentos.
Depois de ouvirmos essa belíssima apresentação musical, vamos agora passar para o tema da noite, dando continuidade à homenagem a Allan Kardec, que falará a nossa irmã Fabiana. De baixo. É o primeiro aqui. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus se façam em nossos corações, que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E é com muita gratidão, com muito amor, com muito carinho, que hoje a gente traz a nossa homenagem a Allan Kardec, finalizando esta semana, hoje aqui, na nossa primeira unidade, quarta-feira, na segunda unidade, no Shopping Park. E é com muita emoção que a gente sempre fala de Kardec. Por quê? Para homenagear Kardec, nós temos que entender a missão que ele abraçou. Quando nós compreendemos a missão de Allan Kardec, a missão de trazer à Terra o Consolador que Jesus promete, de trazer essa terceira revelação, nós vamos compreender em Kardec esse homem bondoso, coração bondoso, aquele caráter ilibado de um homem de bem, uma inteligência, a gente pode dizer, acima da média, acima da nossa, um espírito superior, um missionário que o próprio Cristo escolheu. E Kardec, ele vem com tanta serenidade, em tão pouco tempo, trazer cada obra da codificação espírita. A nossa casa, nós levamos muito a sério a pureza doutrinária, todos os estudos são estudos das obras de Allan Kardec, as 5 obras da codificação. E para nós entendermos a sua missão, nós vamos voltar ao ano de 1391 a.C. Nessa época, a humanidade se preparava para sair do caos da civilização primitiva. Já havíamos desenvolvido uma certa inteligência, mas a moralidade ainda era muito pequena. Então vem o profeta Moisés com essa missão de trazer a primeira revelação da lei de Deus. Quando a gente fala em revelações, nós vamos entender que Deus nos manda missionários em todas as épocas da humanidade. O que são essas revelações? São conhecimentos que nos auxiliam na nossa jornada evolutiva. E essa primeira revelação com o profeta Moisés, nós temos, como tão bem coloca Allan Kardec no primeiro capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, saber discernir o que é a lei de Deus e o que é a lei civil de Moisés. Nós podemos dizer que a lei divina, ela é entregue a esse profeta através da psicografia direta, a escrita direta. Naquela tábua, naquela pedra, ali é escrito diretamente pelos Espíritos aqueles 10 mandamentos que vêm nos revelar o que Deus não queria que nós fizéssemos. No livro dos médiuns a gente tem os efeitos físicos, e essa é uma mediunidade de efeito físico. E quando a gente fala profeta Moisés, nós estamos falando do médium Moisés. E é interessante que quando nós conseguimos separar as duas leis, a lei de Deus, onde nós vamos entender que Deus não quer que nós matemos, que nós roubemos, que nós não mintamos,
que nós não traiamos. É interessante que esta é uma lei imutável, é a lei de Deus. Já a lei de Moisés, a lei civil, nós vamos encontrá-la na primeira codificação. Essa primeira codificação não foi Moisés quem escreveu. Está no Velho Testamento, em 39 livros, onde nós temos passagens belíssimas, cujo a figura central é Moisés. Mas não foi ele quem escreveu. Nós vamos ver ali mais de 500 leis mosaicas. E o que essas leis de Moisés trazem? A primeira colocação, quando a gente fala em primeira revelação, o mais importante, ele que era vamos dizer, uma personalidade forte, capaz de magnetizar as pessoas, era um líder natural, ele já coloca um Deus único. E hoje, quando a gente fala em um único Deus, parece tão natural, mas naquela época se tinha o politeísmo, vários deuses, e não o monoteísmo. E ele vem nos dizer que Deus é um só. Nos apresenta um Deus guerreiro, um Deus que castiga. E aí nós passamos a temer a Deus, a ser tementes a Deus. O que é ser temente? A ter medo desse Deus guerreiro, punitivo, vingativo, que se nós fizéssemos o que ele não queria, nós então seríamos castigados. E aquela época, um povo ainda mais bárbaro só seria contido com essa figura. Porque se colocasse a figura que o Cristo nos traz de Deus nosso Pai, Moisés não conseguiria conter tanta violência. Se nós somos violentos hoje, naquela época éramos muito mais. Então, quando Moisés, essa é uma lei dele, não de Deus, quando ele coloca ali, por exemplo, o olho por olho, dente por dente, é interessante a gente perceber que ele vai limitar a vingança. Porque naquela época, o que acontecia? Se tivesse um desentendimento, muitos se julgavam no direito de matar o outro, de matar os seus familiares, virava-se guerra de família, a violência era muito grande. E aí Moisés fala, dente por dente, olho por olho, em qual sentido? Se eu arrancar um dente do Jordão, eu dou o direito dele arrancar um dente meu, e não meus dentes todos, né? Então esse olho por olho já era um avanço para aquela época, já era para conter esta violência. E é interessante que nesse Velho Testamento, quando nós estamos diante, nessa primeira codificação, da primeira revelação, nós vamos ter inúmeras profecias que vão nos colocar a vinda do Messias divino. A segunda revelação se daria quando o enviado de Deus chegasse à terra. Se nós pegarmos o Salmo 42, no seu capítulo 1, tem uma passagem que nós escolhemos, porque são várias as profecias. Ali é dito que o escolhido de Deus, o Espírito de Deus, viria como se fosse uma pomba, planaria sobre aquele escolhido. E esse escolhido daria o direito aos gentios. E quando a gente passa para João, para Mateus, capítulo 3, versículos 15 e 16, quando a gente vai vendo já no Novo Testamento, o batismo do Cristo é justamente para ele nos dizer que ele é o enviado de Deus. Por isso Jesus se deixou batizar. João Batista, aquele que batizava no deserto, ele fala, que o anjo, aquela voz, o seu guia espiritual, dizia para ele que ele tinha que batizar com o arrependimento, as pessoas que se arrependessem, para aí sim abraçar essa segunda revelação, uma nova era, nessa era de luz, era divina. Ele era primo de Jesus e ele não sabia que Jesus era o Messias. Tanto é que quando Jesus se apresenta para o batismo, ele fala: tu é que deverias me batizar e vem a mim? E Jesus responde: por ora, deixe que isso transcorra, porque tem uma finalidade. Quando João Batista batiza Jesus, nessa passagem de Mateus, é muito bonito que diz que a João Batista, se abrem as vistas do céu. Ou seja, ele começa a enxergar
mediunicamente. E ele vê o Espírito de Deus planando como uma pomba. O Espírito de Deus, um Espírito puro, um Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é representado pela pomba. O que é descer como uma pomba? É uma, vamos dizer assim, manifestação espiritual mansa. E quando João assim percebe, ele sabe que se trata do Messias, o enviado de Deus. Então nós temos a segunda revelação na vinda do Cristo, na figura ímpar de Jesus. E é João também que nos acolhe, nos socorre no seu Evangelho, no capítulo 1, quando ele nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus nasceu. Jesus nasceu num corpo físico como o nosso. A diferença de Jesus era o seu espírito, um espírito puro, da mais elevada ordem. Quando João fala, o Verbo se faz carne. Quem é esse Verbo? É a lei de Deus, é a verdade que o Cristo vem trazer a nós. No livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 12, que nós paramos na semana passada, ali a gente vai encontrar que os espíritos puros da mais elevada ordem já comungam do pensamento de Deus. São aqueles espíritos que cumprem missões grandiosas na formação dos mundos, na harmonia geral do universo. Então nós vamos ver que essa segunda revelação encarna, nasce Jesus com esse Verbo divino. E é interessante que em Jesus nós vamos ter a mesma lei de Deus, mesma lei imutável. Tanto é que ele nos diz: não vim destruir a lei, mas dar seguimento. E Jesus, ele nos traz esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Não aquele Deus punitivo, vingativo, mas nos mostra que o Pai nos ama. E que Ele sim vai nos educar. Esta lei de causa e efeito, em que nós somos livres para plantar, mas obrigados a colher o que nós plantamos, nós trocamos o castigo por um processo educativo, o aprendizado do Espírito. Jesus vem nos dizer do reino dos céus, dessa perfeição, dessa felicidade que todos nós vamos alcançar. Nos iguala, porque quando nos apresenta Deus como Pai, nos diz que todos nós somos irmãos. Nos traz uma, vamos dizer, nessa lei de amor, um resumo para que a gente não se perca no caminho. O que nós devemos fazer para evoluir, para alcançar o reino dos céus? Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Todas as mensagens do Cristo, todas as virtudes são vivenciadas por Ele. E é interessante que cada uma das virtudes, Ele nos apresenta em plenitude, nos diz que Ele faz, que nós também somos capazes. Nos mostra a caridade na profundidade da benevolência, da prática do bem, da indulgência, de percebermos a dificuldade alheia, os vícios, as imperfeições, até mesmo as maldades, não para julgar, mas para auxiliar. E dá a mais bela lição de perdão, quando foi torturado, foi penalizado com a pena de morte, a crucificação, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque não sabíamos o que fazíamos. E Jesus sabia que todos aqueles ensinamentos não seriam compreendidos de pronto por nós. Por isso ele nos disse: hoje vos falo por parábolas, mas chegará o dia que vos falarei abertamente. E assim como Moisés foi a figura central do Velho Testamento, Jesus também é a figura central da segunda codificação, o Novo Testamento. 27 livros divididos nos 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João. João é o evangelista que mais compreendeu o lado espiritual da mensagem do Cristo.
E quando Jesus, ele vai nos colocando que nós não conseguiríamos compreender, que nós deturparíamos os seus ensinamentos, hoje fica muito claro quando a gente pega o exemplo das cruzadas, uma das guerras mais cruentas da história da humanidade. Várias guerras foram tidas contra aqueles que não eram cristãos. Nós matamos de forma violenta em nome daquele que nos disse: amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos odeiam, pelos que vos caluniam. A mensagem linda do Mestre fica para sempre em nós. Mas ele, sabendo disso, ele, assim como na primeira codificação tem a profecia da segunda codificação, nós temos no Evangelho do Cristo a profecia da terceira revelação. Antes da sua crucificação, reunido ali com seus apóstolos, ele então vai nos dizer, está em João capítulo 14, versículos 15 a 19, 25 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não receberá. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque estará convosco e ficará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que daqui a pouco me vou, mas estarei vivo e vós também estarás. Mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos trará o conhecimento de todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então nós vamos perceber aqui que nessa profecia de João não se trata mais de uma individualidade como foi Moisés, como foi Jesus. Por quê? Se é algo que ficará eternamente conosco, não pode ser uma individualidade. Imagina alguém encarnar e ficar eternamente conosco, né? Grudar em nós, não existe isso. Então ele deixa o que? Bem claro que seria um conhecimento, uma doutrina altamente consoladora. E aí Kardec, principalmente no primeiro capítulo do livro A Gênese, ele vem nos dizer que o Espiritismo cumpre cada um dos segmentos ditos por João. Ali Jesus coloca nessa predição e nós temos no Espiritismo o Consolador prometido pelo Cristo. Nós vamos saber de onde viemos, para onde vamos, porque nós estamos aqui. Quando a gente fala isso na palestra, a gente fala, mas de onde a gente veio, né? Fica no ar. De onde que a gente veio? Deus nos criou. Espíritos imortais, simples, ignorantes, para atingirmos a perfeição. Para onde todos nós iremos? Para esse reino dos céus, os mundos celestes, divinos, morada dos espíritos puros. Mas para alcançar a perfeição, teremos que estagiar nas várias moradas da casa do Pai. É como se fossem escolas para o Espírito, onde ele vai adquirindo inteligência, sabedoria, moralidade, sentimento. Pelo livre-arbítrio, pelo nosso trabalho, nós vamos galgando esse caminho da evolução. Por isso Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai nos trazer o conhecimento. Por isso ele é o nosso Salvador, é o nosso guia, é o nosso exemplo. Como a Elaine falou no começo, fazer como Jesus faz. A gente fala, não dou conta, mas se a gente não tentar, a gente não dá conta não. Então vamos ter ele como guia, como exemplo. Vamos esforçar na prática do bem, de fazer aos outros o que queremos que seja feito para nós. Nós queremos ser amados. O que a gente deve fazer? Amar, ser perdoados, perdoar, ser respeitados, respeitar. A doutrina espírita é um reencontro com a mensagem de Jesus. Em Kardec, reencontramos
a mensagem cristã, essa mensagem de amor, esta lei agora de uma forma mais profunda e colocada ao alcance do nosso entendimento. É Jesus que não nos deixou órfãos, voltou para nós. E é muito fácil nós falarmos no salão espírita que o espiritismo é a terceira revelação. Mas, para as outras religiões, o que seria o que a gente fala, né? O Consolador prometido? Eles têm como dia de Pentecostes, que é a comemoração da festa da aliança, a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. E ali, após 50 dias da desencarnação de Jesus, os apóstolos foram tomados, segundo a tradução, do Espírito Santo. Então, ali fala-se que o Consolador veio à Terra. Mas, quando a gente busca a tradução, Carlos Torres Pastorino nos diz que no grego não existe do Espírito Santo, existe de um Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que os apóstolos, em transe mediúnico, receberam espíritos elevados, espíritos santos, trouxeram mensagens, mas ali não houve revelação, não houve ensinamento diferente daquele que o Cristo nos havia trazido. Porque se a gente pensar pela fé, pelo raciocínio, pela lógica, por que Jesus não poderia nos dizer, estando conosco, e 50 dias após, ele trouxesse ali, através do Espírito Santo, a terceira revelação? O Espírito Santo, quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente tem como espíritos elevados, como uma manifestação mediúnica. E é o próprio Kardec, na Gênese, que vem reforçar que a doutrina espírita, o espiritismo, ele cumpre tudo o que Jesus promete desse Consolador. E vai ficar muito claro para nós quando nós percebemos de quem se trata o Espírito da Verdade. É um estudo muito delicado, vamos dizer assim, há muita controvérsia, até no movimento espírita, tem alguns que falam nomes de espíritos, seria o Espírito da Verdade, outros falam que é o próprio Jesus. Se nós buscarmos na codificação espírita, nós vamos perceber que Allan Kardec sabia muito bem quem era o Espírito da Verdade. Não no início, mas no final. E que ele sutilmente deixa se revelar. Se nós pegarmos antes dos livros da codificação, se nós lembrarmos de algumas frases usadas pelo Cristo, nós vamos lembrar o que ele falava muito. Em verdade, eu vos digo, eu sou o caminho da verdade e da vida. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E se a gente trocasse, conhecerás a Jesus e Jesus vos libertará, faria muita diferença. Quando a gente fala que o Verbo é Deus, é essa verdade trazida pelo Cristo, a gente vai tendo algumas pistas. Na Revista Espírita é uma riqueza imensa as colocações de espíritos afirmando ser o Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré. O próprio pai de Allan Kardec, senhor Antônio, ele fala para o filho, o Espírito da Verdade, o Filho de Deus. E nós sabemos que para nós o Filho de Deus é Jesus. O Espírito Erasto fala do gênio do cristianismo, nosso mestre bem-amado, se referindo do Espírito Verdade. E são inúmeras as passagens que a gente vai percebendo. Chateaubriand, por exemplo, deixa muito claro que o Cristo preside os estudos, que ele preside o Consolador prometido. Ele errou, porque é o Espírito da Verdade. Por quê? Porque ele sabe que Espírito da Verdade e Jesus são uma única personalidade. Agora, usando a própria codificação espírita, para aqueles que falam que o Espírito da Verdade seria uma pleiade,
Ali em Prolegômenos, nós temos a assinatura de João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Swedenborg, Fenelon, Sócrates, Platão e entre eles a assinatura o Espírito da Verdade. Capítulo 6 do Evangelho é assinado pelo Espírito da Verdade. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, no item de número 7, Kardec fala que Jesus é o presidente do movimento de regeneração da Terra. Isso em 1864. Já no primeiro capítulo do livro A Gênese, no item 42, 1868, Kardec nos diz que o Espírito da Verdade é o presidente do movimento de regeneração da Terra. Ele sabia que Jesus foi a personalidade encarnada, Espírito da Verdade, esse Espírito imortal, que esteve à frente do Consolador vir à Terra. E aqui já fica muito claro para nós a missão de Allan Kardec, a missão que ele abraçou. Lembrando da primeira palestra em que o Denner nos fala do professor Rivaio, que ele recebe ali 3 convites do amigo, o senhor Fortier. Ele nem liga para o convite, porque ele tinha coisa muito mais séria do que ver mesa, né, subindo, dançando, girando, se espatifando no chão. O segundo amigo dele, o senhor Charlotte, esse foi bem espalhafatoso. Você tem que ver, porque agora a mesa dá a resposta de tudo. É só você perguntar que ela responde. Responde tudo certinho, vai lá para você ver. O que é a resposta dele? É bem clássica. Só se me provarem que uma mesa tem cérebro. Também não liga. No terceiro convite, o senhor Patier, aí ele fica meio surpreendido com o convite, porque era alguém que ele admirava muito, intelectualmente, um homem também de bondade, um exemplo que ele tinha nele, um exemplo. Falou, bom, se ele está falando, então agora eu vou observar esses fenômenos. Qual que foi a grande diferença? Nas suas observações, ele deixa a futilidade de lado, porque quando a gente ia ver a mesa, a gente ia perguntar o quê? Se ia casar, se ia passar no vestibular, a gente queria ver a mesa responder, igual a brincadeira do copo. Kardec, ele vê ali a revelação de uma lei. Ele começa a observar e a levar questionamentos muito sérios. E à medida que ele percebe que as respostas eram muito profundas, então foi como racionalista, estudioso, que ele começa a tecer ali essa doutrina dos espíritos. E o que a gente tem que ressaltar aqui é que em 1856, quando ele recebe, através da médium senhorita Jafé, a revelação da sua missão, ele, de forma muito humilde, ele estranha, ele não acredita muito. Até que vem a mensagem do Espírito da Verdade, falando para ele que além de ser verdadeira, era uma tarefa, uma missão muito difícil, que se ele falisse, outro tomaria o lugar, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. E previne Kardec, que ainda era Rivaio, se torna Kardec com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Previne das traições, das dificuldades, fala de todas as dores. E é interessante que 10 anos e meio após, ele escreve testemunhando que passou por muitas dificuldades, que as traições que mais doeram foram daqueles que estavam ao seu lado, que ele sacrificou sim a sua saúde, o seu tempo, mas que o bem sobrepujara de muito esse mal. E isso o Espírito da Verdade não disse. Kardec se emocionava quando alguém se consolava com a doutrina espírita. Jamais disse, eu o consolei, e sim a doutrina espírita consolou. O próprio Espírito da Verdade vem numa comunicação que ele, depois das pancadas, ele pergunta por que estavam tendo aquelas pancadas. E ao dizer do erro da 3ª à 30ª linha, o Espírito da Verdade diz que estaria com ele 1/4 de hora por mês. Espírito puro da mais elevada ordem, durante 15 minutos, todos os meses, ele revisava os escritos de Kardec. O Espírito da Verdade
foi o guia espiritual de Kardec. Para a gente perceber que alguém que tenha Jesus como espírito protetor é um espírito que tem uma missão sublimada. Kardec escrevia sob a orientação, sob a supervisão de uma pleiade de espíritos superiores, tendo o espírito da verdade à frente. E é interessante que a gente vai perceber que num curto espaço de tempo, desde que ele aceita o convite, em maio de 1855, até a sua desencarnação em 31 de março de 1869, ele começa a tecer os livros com os fundamentos da doutrina espírita, as revistas espíritas, que a partir de janeiro de 1858 são mensais. As viagens, que muitas vezes a gente desconhece, aquela época era de carruagem, era bem difícil. Então ele viajava para fazer a divulgação da doutrina espírita. Às vezes era recebido com jantares, e quando ele visita uma sociedade espírita da Bélgica, é a que mais comove ele, porque ninguém fez jantar para ele. Teve jantar de confraternização, não. Eles pegaram todo o dinheiro do jantar e deram para um hospital que lidava com crianças órfãs. Isso emocionou Kardec, mostra quem é Kardec. E para a gente ter a biografia mais especial de Kardec, é lendo as revistas espíritas. Quando a gente fala mensalmente publicada, hoje a gente tem, cada ano é um livro. Ali a gente vê Kardec consolar uma mãe pela desencarnação da sua filha, um médium totalmente obsidiado, ele vai ali, se compromete com esse médium. Uma comunicação de um criminoso na reunião mediúnica, o carinho com que ele recebe esse criminoso. Por quê? Era o discípulo de Jesus, era aquele que já percebia essa mensagem cristã. E é interessante, quando a gente fala de revista espírita, de conviver com quem foi Allan Kardec, é uma tristeza muito grande saber o quanto ele é desconhecido do movimento espírita. Muitas vezes a gente escuta que ele está ultrapassado, que ele era uma pessoa sisuda, porque a foto dele não ajuda, né? Mas é uma foto. A gente vai percebendo ali a caridade, os movimentos que ele tem desde antes da doutrina espírita, quando ali pedagogo, professor, abria as portas da sua casa para dar o aprendizado àquelas crianças e jovens que não tinham condições de estudo, que à época era muito cara. A própria Amélie Gabriele, 9 anos mais velha do que ele, quando as mulheres naquela época ficavam dentro de casa, pintando e bordando, né? Ela não, ela vai ter ali, ela dá aulas, tem obras publicadas, e é ela quem sempre esteve ao lado de Kardec, quem o auxiliou. No dia 30 de março de 1869, às 11 horas da manhã, ele estava trabalhando, porque no dia seguinte seria inaugurada a Livraria Espírita, onde seria a sede da Revista Espírita e a Sociedade Espírita de Paris. E ele tem um aneurisma fulminante. Mas como era da vontade dele, a sua esposa leva adiante, é inaugurada a livraria, e nós devemos muito a Amélie Gabriele a pureza da doutrina espírita. Ela leva adiante o espiritismo. Acontece ali uma traição, vou falar o nome do danadinho, o Lemarie, amigo de Kardec, começa a ganhar muito dinheiro com o espiritismo, implanta Rusteng, implanta até batismo espírita, deturpa o espiritismo. E a Amélie tinha passado para ele os direitos autorais. Então ela, Leon Denis, Gabriel Delane, eles fazem uma outra sociedade e ali se mantém a pureza. Mas tudo que é falso cai, o que é verdadeiro fica. Hoje a gente já percebe um movimento de volta às obras fundamentais de Kardec. É interessante que no túmulo dele tem uma síntese filosófica: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre.
tal é a lei. E nós temos certeza, meus irmãos, que ao fechar os olhos para a matéria, quando Kardec desencarna, ele abre os olhos no plano espiritual, tendo Jesus, o Espírito da Verdade, a recebê-lo. Porque o próprio Espírito Zéfiro, numa comunicação de 1855, quando ele ainda não sabia quem era aquele espírito familiar, aquele guia, ele faz um questionamento. Será que quando eu morrer, lá no plano espiritual, eu vou reconhecer o meu espírito protetor? E o Zéfiro fala que ele tem um amor tão grande por ele, que se ele cumprisse com o compromisso, seria ele próprio que o viria receber. Então nós imaginamos a gratidão que o próprio Jesus tem e que muitas vezes nós não temos. A nossa maior homenagem a Kardec, sem dúvida, é estudar a doutrina espírita. Porque nos estudos das obras, onde a gente vai ter a imortalidade do Espírito, nós vamos conhecer Deus, esse Pai de amor, de justiça, de misericórdia. Nós vamos compreendendo por que nós estamos aqui. Qual o nível de evolução que nós temos, ainda no mundo de imperfeições, onde nós temos que lutar não uns contra os outros, mas lutar contra o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que nos leva a sermos tão maledicentes, tão competitivos, tão na contramão da lei e nos dizermos cristãos. Como foi dito, o verdadeiro espírita é aquele que vai se esforçar em domar as suas más tendências. Quando nós vamos ter esse estudo sério em Kardec, nós ficamos diante da mensagem cristã, diante de nós mesmos. Vamos trilhar, sim, esse caminho de evolução que passa por cada uma das virtudes. Nós desenvolvermos cada uma das virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, que nós possamos homenageá-lo com o conhecimento que nos liberta, com esta gratidão a esse missionário Allan Kardec. E que Jesus nos abençoe.